Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glórias e honras a Deus para sempre. Eu exalto esse Deus porque Ele é digno de receber toda a glória, toda a adoração, toda a honra, todo o louvor pertence a Deus. Louvado seja Deus. Como está escrito aqui na palavra de Deus em Atos, capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estavam buscando a Deus, reunidos ali no dia de Pentecostes. Então desceu línguas de fogo. O Espírito Santo desceu sobre aquelas vidas que estavam ali reunidas buscando de Deus. E Deus o concedeu o batismo com o Espírito Santo. Muito ali indagaram que aqueles homens estavam bêbados, mas Deus, Ele derramou do Espírito Santo dele sobre aquelas vidas. E aquelas vidas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. Muitos se indagaram ali, muitos disseram que eles estavam embriagados. Mas ali era 9 horas da manhã. E aquele povo estava buscando de Deus, estava adorando a Deus. E Deus o batizou eles com o Espírito Santo. Muitos ficou ali embriagados, mas do Espírito Santo de Deus. Muitos ficaram embriagados, mas do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso. Glórias e honras a Deus para sempre. Louvado seja Deus. Grandioso és tu, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Como está escrito ali no livro de Joel, que nos últimos dias Deus é derramado o Espírito Santo sobre todos que o buscasse, sobre crianças, sobre jovens, sobre velhos. E ali aconteceu em Pentecoste. Eles estavam reunidos ali adorando a Deus. E o Espírito Santo repousou sobre aquelas vidas. O Espírito Santo se possou da vida daquele povo. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, começaram a falar em mistérios, pulou no Espírito Santo de Deus. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. E Deus bradou naquelas vidas. Deus abençoou aquelas vidas. Aquelas vidas foi cheia do Espírito Santo de Deus. É só buscar de Deus, porque Deus vai encher você de poder. Deus vai encher você do Espírito Santo, porque Deus faz assim com quem busca a Deus, quem busca o Espírito Santo de Deus. Muitos se indagam, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo? Porque fulano fala em mistério e eu não falo? Mas tem que buscar de Deus, porque Deus te concede o batismo com o Espírito Santo. Deus batizou um irmão, e indo para o trabalho, Deus batizou ele. Deus batizou outro irmão tomando banho. Estava no seu banheiro tomando banho ali debaixo do chuveiro, e Deus o batizou com o Espírito Santo, porque o irmão estava buscando de Deus. O irmão estava almejando aquilo, e Deus ouviu a oração do irmão. Deus ouviu o clamor do irmão, e Deus o batizou com o Espírito Santo. Então, se você tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, busca de Deus. Busca, ore, clame ao Senhor, porque Ele vai te conceder o batismo com o Espírito Santo. Muitos ali, naquela época de Pentecoste, o povo estava reunido ali adorando a Deus, e foram batizados com o Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Muitos ali que não entendiam se indagaram. Disseram que ele estava bêbado, disseram que estavam embriagados, mas Pedro se levantou ali, Pedro fez um discurso, e disse para eles, é 9 horas da manhã, eles não estão embriagados, eles não estão bêbados, mas estão cheios do Espírito Santo de Deus, como está escrito ali no livro de Joel, que nos últimos dias Deus ia derramar Espírito Santo sobre todo, Deus ia derramar o poder do Espírito Santo para todos que buscar a Ele. E ali aconteceu no dia de Pentecoste. E ali aconteceu, aquele povo que estava reunido ali foi cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o buscou do Senhor. Porque estava adorando o Senhor em espírito e em verdade. E Deus o escutou. E Deus ouviu aquele povo. E Deus derramou línguas de fogo, cheio do Espírito Santo. E ali eles foram batizados. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é Deus.
Aqui como está escrito aqui, aleluia, louvado seja Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Louvado seja Deus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Glórias e honras a Deus para sempre. Eles buscaram do Senhor e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pois grande é Deus para cumprir o que Ele fala. Se a promessa de Deus está na palavra do Senhor, Deus cumpre na tua e na minha vida, porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas a palavra de Deus, Ele cumpre na minha e na tua vida. Louvado seja Deus, grandioso, eterno e todo-poderoso é Deus. E Pedro fez um discurso grande para aquele povo que estava ali blasfemando, porque não entendia sobre o Espírito Santo de Deus, não entendia porque aquele povo estava falando em mistério, não entendia porque aquele povo estava pulando no mistério. Louvado seja Deus. Hoje não é diferente, meus amados e minhas amadas. Às vezes as pessoas estão na igreja, estão no templo adorando a Deus. Deus toma o irmão no Espírito Santo, Deus toma a irmã no Espírito Santo e muitos se indagam, muitos blasfema, muitos dizem, será que é Deus aquilo? Será o que é aquilo que aquele povo está falando, aquela língua? Porque aquele povo está pulando, mas não entende eles que aquele povo está buscando de Deus, está sendo batizado com o Espírito Santo, está sendo cheio do Espírito Santo e estão ali pulando no mistério, estão ali falando em mistério com Jesus, com Deus, porque Deus faz assim na vida dos que o buscam, na vida daqueles que o querem. Ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus faz assim na minha e na tua vida. Nos enche com o Espírito Santo. Deus nos toma com o Espírito Santo. E a gente não contém. A gente pula mesmo no mistério. A gente fala mesmo em mistério. A gente fala em línguas. Porque Deus, Ele batiza com o Espírito Santo. Deus não mudou. Ele batiza também com o Espírito Santo até hoje. É só buscar do Senhor, é só adorar a Deus. E Deus o batiza com o Espírito Santo, assim como Deus fez ali em Pentecoste. Louvado seja Deus. Não adianta as pessoas dizer, aquele povo é doido, aquele povo está maluco, como aconteceu naquela época, aquele povo está bêbado. Não, está embriagado mesmo do Espírito Santo de Deus, está cheio de Deus, cheio do poder de Deus. E é motivo de pular mesmo, é motivo de falar em mistério mesmo, com Jesus, com Deus, porque Ele é bom, Ele merece mesmo toda a glória, toda a honra, toda a adoração. E temos que falar em mistério mesmo, temos que falar, aleluia, cheio de poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, porque é assim que Deus faz, meus amados e minhas amadas. Então, se você falando mistério, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, e alguém diz que não é de Deus, você não liga não, não importa não. Continue falando em mistério, continue pulando no mistério com Jesus, com Deus. Porque, como está escrito na palavra de Deus, nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito Santo dele na vida de todos. Fala jovens, senhores, senhoras, é de todos. Até na vida das crianças. Louvado seja Deus, e seria cheio do Espírito Santo, ia falar em mistério, louvado seja Deus, e é assim que Deus faz, porque a palavra de Deus é verdadeira, é eficaz, glória a Deus, louvado seja Deus, e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Fica com essa palavra nessa tarde, em nome santo de Jesus, amém?